Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as características do comportamento de cutucar a pele. As características, então, do comportamento de skin picking. É interessante que esse comportamento de cutucar a pele, ele não é um comportamento aleatório. Os diferentes estudos que foram realizados em diferentes países, diferentes culturas, eles mostraram características muito semelhantes no comportamento dos indivíduos que cutucam a pele. Os locais mais escoriados, mais cutucados, foram a face, os braços e as pernas. Geralmente, as pessoas que cutucam a pele fazem isso em mais de um local, alternando essas áreas do corpo para aguardar que essas áreas cicatrizem, evitando então as áreas que estão mais lesionadas, mais doloridas. E nesse processo de aguardar que essas regiões cicatrizem, que elas melhorem, essas regiões vão formando as casquinhas que geralmente são gatilhos para cutucar novamente. E aí, falando então sobre os gatilhos, um gatilho muito frequente é justamente sentir essas irregularidades da pele, essas casquinhas, também as bolinhas que nós temos, né? Todo mundo tem essas irregularidades, essas bolinhas, regiões de pelo encravado, pequenas acnes, todas essas irregularidades, essas imperfeições são gatilhos, incomodam e fazem com que essas pessoas cutuquem esses locais. E outro gatilho muito frequente é a sensação, a percepção de sentimentos negativos, a vivência de sentimentos negativos, como por exemplo o tédio, a ansiedade. Esses são os dois sentimentos mais relatados. E outros como a tristeza e a solidão. A grande maioria das pessoas que cutucam a pele tem consciência do comportamento no momento que está cutucando. Mais de 70%. Mas é interessante que essas mesmas pessoas, elas podem ter também episódios automáticos. Então, uma pessoa pode alternar entre momentos em que ela tem consciência e momentos em que ela tem episódios automáticos. E os estudos mostraram que a presença da consciência ou não está relacionada à gravidade do skin picking. Mas essa consciência ela é muito importante no processo de recuperação. Para a gente conseguir mudar um comportamento, a gente precisa ter consciência desse comportamento. Então, a fase inicial do processo de terapia é ajudar a pessoa a ter consciência desse comportamento, a ter consciência dos gatilhos, a ter consciência dos episódios, para então começar a fase de mudança de comportamento. Em média, quem sofre de skin picking cutuca o corpo durante, enfim, as partes do corpo durante 1 hora do seu dia. Se a gente pensar aí que a gente tem 8 horas de tempo útil de trabalho, né? 1 hora é bastante tempo. E aí, geralmente, essas pessoas não cutucam essa hora, esse tempo todo continuamente. São vários episódios de poucos minutos ao longo do dia, mas que somados dão aí um tempo médio de 1 hora. E como que eles cutucam a pele? Geralmente coçando, comprimindo, espremendo, cutucando mesmo, removendo essas pequenas imperfeições da pele. E utilizando que tipo de objeto? Geralmente o mais comum é que utilizem as próprias unhas, mas também podem, por exemplo, utilizar os dentes que em locais onde é acessível, por exemplo, né, nas cutículas, nos lábios, nas bochechas, ou então as próprias unhas. E também podem utilizar objetos como pinça, alicate, aqueles palitos, né, de limpar
as cutículas, podem utilizar agulhas também ou tesouras. E essas lesões, elas frequentemente evoluem com complicações. Então, as pessoas podem apresentar com frequência infecções, porque levando a ferida, né, provocando a ferida, vai abrir ali, vai expor a pele, né, abrir uma porta de contaminação, de infecção, e muitas vezes levando algum patógeno com as unhas que estão sujos, dedos que estão sujos, que estão contendo algum micro-organismo. Além dessas infecções, essas lesões podem evoluir com úlceras, com cicatrizes e muitas vezes até uma desfiguração mesmo da anatomia. E isso leva a muito sofrimento, a uma desadaptação, desajuste social. É frequente que, devido a todo esse sofrimento, né, diante desse prejuízo todo, essas pessoas se isolarem muito, terem dificuldades na socialização, devido à presença de cicatrizes que podem levar até desfiguração, podem ter prejuízos no trabalho, por exemplo, tendo dificuldade até de conseguir uma promoção, podem ter prejuízos acadêmicos, porque isso leva a uma dificuldade de socialização, né, como eu disse, e podem até ter dificuldade nesse desempenho acadêmico. É frequente, muito frequente, o uso de cosméticos, muitas vezes até a automedicação com esses cosméticos na tentativa de tratar essas lesões ou até de cobrir essas lesões. O uso de maquiagem, o uso de adornos na tentativa de cobrir essas lesões. E interessante que tem estudos que mostram até que tem uma dedicação de um tempo excessivo nesse cuidado com a pele e nesse cuidado na tentativa de cobrir essas irregularidades, de cobrir essas cicatrizes, de cobrir essas manchas que ficam, essas escaras que muitas vezes podem ficar. Então, muitas vezes são pessoas que, além de perderem esse tempo cutucando a pele, dedicam também, além de dedicar, né, esse tempo cutucando a pele, também dedicam muito tempo tentando encobrir essas cicatrizes, essas manchas, com os cosméticos e com as maquiagens e com os adornos. Além disso, também tem estudos que mostram um gasto excessivo com tratamentos médicos, tratamentos dermatológicos, com os cosméticos, com antibióticos tópicos e orais e com maquiagens e adornos na tentativa de encobrir essas lesões. Então, os prejuízos são visíveis, são significativos. E como eu falei aqui, né, tem esse prejuízo na socialização e impacta também as relações amorosas. Então, tem estudos que mostram também que, além dessa dificuldade de socializar com as pessoas em geral, há também uma dificuldade de começar novos relacionamentos, também com impacto nos relacionamentos que já estão em vigência. Mas diante de tudo isso, gostaria de dizer que existe sim tratamento, existe sim uma maneira de superar tudo isso, e nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Eu espero vocês!